Você sabia que a produção de cinema de animação no país cresce a cada ano e que um dos maiores prêmios do cinema de animação brasileiro foi para um goiano? Outra pergunta então. Você sabia que fora do eixo Rio-São Paulo existem vários polos na produção de filmes de animação? Então, esse enredo cultural é para você. Cinema de animação, produção cultural, música, exposição, tudo isso e muito mais no episódio que está começando agora. Cinema de animação já existe há um bom tempo. No Brasil, nós temos profissionais e produções premiados mundo afora. Para a gente se situar um pouco nesse universo e conhecer um pouco da história, eu conversei com a Ana Flávia, uma pesquisadora, durante o Goiânia Mostra Curtas. Ana Flávia, você está lançando um livro aqui em Goiás que fala da trajetória do cinema de animação no Brasil. Isso. Esse livro ele foi feito através de financiamento coletivo, né? É. E aí eu te pergunto, qual é essa trajetória do cinema de animação no Brasil? O livro, ele na verdade faz um recorte desses 100 anos, né, de animação no Brasil. Começa lá em 1900 com as charges animadas, que foram um indício da animação no Brasil. E aí o primeiro curta, que é o Kaiser, foi realizado em 22 de janeiro de 1917 e vai até a indicação do Oscar do Menino Imundo. Nesse período que nós estamos vivendo de uma efervescência dessa produção de animação aqui no país, né? E quem tem consumido animação no Brasil hoje? Quem é o público? Então, eu acho que o público é geral, assim. Por exemplo, o Irmão de Jorel, ele é para criança, é uma série de TV animada para criança, mas é que ele engloba todo mundo. Por exemplo, eu assisto, e muitos amigos meus também assistem Irmão de Jorel, além de outras animações também, como Historietas Assombradas. Eles têm um perfil mais que engloba o público em geral, assim. Muitas vezes a gente pensa que a animação que é produzida aqui no Brasil, ela vai somente para a tela do cinema ou então para uma série de TV, mas ela consegue ainda entrar em outras áreas, como a educação, por exemplo. A animação não pode ir para a área de ensino, tanto como formato de final, como formato de oficinas. Por exemplo, eu estive agora a convite do Sesc Cuiabá, foi dar oficinas de animação lá. Então eu contei um pouco sobre a história da animação, mostrei curtas brasileiros para crianças de escolas municipais, e ele deu oficinas de animação. Então, e as crianças, elas têm uma outra interação, sabe? Elas aprendem, elas querem saber. Ana Flávia, muito obrigado. Obrigada. Parabéns aí pela sua pesquisa, né? E que isso estimule aí outras pessoas a continuarem essa pesquisa, né? Sim, esse é o meu intuito, assim, de divulgar. Onde que estão os maiores polos de animação no Brasil hoje? Por tradição, é o eixo Rio-São Paulo, né? É ali que fomenta principalmente a produção mais industrial, que é série para TV e publicidade. Mas é muito expressivo, por exemplo, a produção no Sul, né? Que começou ali com o estúdio do Otto Guerra. Em Santa Catarina tem uma produção também. Aqui em Goiânia eu vejo uma produção acontecendo, né? Você começa a ver os filmes circulando, principalmente os curtas. Em Recife também tem uma produção que está sempre circulando. Com a demanda da lei da TV paga, que exige uma produção nacional circulando na TV, começou a ter um olhar para a produção nacional e isso abriu espaço principalmente para séries de TV, né? Mas a gente tem séries que são vendidas para mais de 100 países, como Peixonauta, Historietas Assombradas, da Cartoon, tem Irmão de Jorel, que hoje é o grande sucesso. Onde que a animação consegue chegar
que uma produção de live action não consegue? Olha, eu acho que tem uma coisa para se destacar que também é muito importante. A produção de animação gera, por exemplo, em receita, mais de 30% do que uma produção em live action. Por quê? Porque ela gera muito licenciamento, que são os produtos, né? Desde o bonequinho que você compra, mas o desenho estampado em alguma mercadoria, em algum produto. E a continuidade disso, a vida do produto, de uma produção em animação, ela é muito mais ampla do que uma produção em live action. César, muito obrigado. Valeu demais. Valeu, obrigado. A gente já sabe que qualquer tempo é tempo para se aprender sobre animação. Então daqui a pouco nós vamos até a Escola Goiana de Desenho Animado saber o que se ensina por lá. Mas antes, a gente confere mais um Musicofilia. Olá, eu sou Vitor Crete, historiador, professor, e tenho um livro chamado História da Música Popular Brasileira para Vestibulares e Enem, com a parceria com o professor Rainer Souza. E hoje nós vamos falar sobre Tropicália. Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. A Tropicália foi um movimento musical que se desenvolveu nos anos 60 no Brasil e que tem muito a ver com o contexto em que ela foi produzida. A primeira metade dos anos 60, nós temos um grande momento, né, de polarização política. E é justamente assim, nesse contexto, que vai se desenvolver dois movimentos musicais paralelos. De um lado, nós temos a chamada música de protesto, ou música engajada. Do outro lado, nós temos um outro movimento que buscava fazer uma incorporação da música estrangeira no Brasil, que era chamada Jovem Guarda. E é justamente nesse contexto de polarização que a Tropicália vai se apresentar como uma terceira via, não é? Uma terceira via que pegaria benefícios de ambos os lados e produziria uma música tipicamente nacional. E é justamente assim que a Tropicália começa a fazer um burburinho no final dos anos 60. Caetano Veloso, com a música Alegria, Alegria, Gilberto Gil, com a música Domingo no Parque, se apresentando no Festival de 67, vão dar o pontapé inicial para essas misturas em todos os aspectos. Te quero, quero bem. Quero bem. Chiclete, chiclete, mastigo doridor. Chiclete, mastigo doridor. Além de ser um movimento de grande efervescência cultural, ele é fundamental porque, a partir dele, a música brasileira nunca mais será a mesma. Inclusive, é a partir dele que começa a se formar um novo conceito de música popular brasileira, de MPB, que mistura elementos internacionais com os nacionais, e eles acabam tendo uma influência longuíssima, que perdura até muito recentemente. Então a Tropicália é um movimento que é encantador, é fantástico, não é à toa que é uma das coisas que eu mais escuto, que eu mais gosto de ouvir, não é? Porque além de ser esteticamente bastante avançado, é também sempre uma nova descoberta, uma nova forma de conhecer a canção brasileira. Gira a menina na palma da mão. Bom, profissionais da animação de Goiás têm encontrado boas oportunidades do mercado. Muitos passaram por aqui, pela Escola Goiana de Desenho Animado. A escola é uma escola de animação tradicional, na técnica de animação 2D. E aqui a gente oferece os princípios mesmo, a parte básica e fundamental para que essas pessoas conheçam a técnica, né? Esse aprendizado começa então na mesa de luz, desenhando ali com o papel e a caneta, e depois a gente parte para o computador. Apesar da animação 2D continuar ainda muito artesanal, exigir esse trabalho do quadro a quadro, a gente consegue finalizar no computador. É dar esse instrumento técnico essencial para essas pessoas conseguirem partir para qualquer outro suporte depois, assim. Mesmo se você for animar em outra técnica, né, 3D, ou stop motion, ou mesmo pixelation, né? É muito importante que domine essa parte das leis da física em cima do movimento da animação, né? A animação é muito ampla, né? Dá para, dentro desse universo, você pode virar um desenhista de cenários, um layoutista, pode desenhar storyboard, enfim. É um campo muito amplo, assim, né? Parabéns pela escola, pela Obrigada. iniciativa. Muito obrigado. Eu que
agradeço. O professor Flávio Gomes, de Goiás, conquistou um dos maiores prêmios da animação brasileira. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele. Antes, vamos conferir o UFG na cidade. Professora Tatiana Fiuza, essa exposição Encantos do Cerrado Goiano sobre o olhar de dois artistas goianos. O que a gente encontra aqui nessa série de fotos? Então, essa série são fotografias e desenhos. As fotografias são de minha autoria e os desenhos é do meu aluno, o Ohari. E cada espécie também tem identificação científica do professor Heleno. É um projeto de extensão que visa estimular a preservação do cerrado por meio da arte, a coordenação do professor Pierre dos Santos. Certo. É uma parceria, né, entre a Faculdade de Farmácia e o Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Com essa exposição de fotos dá para a gente notar que aquela imagem estereotipada do cerrado, né, somente aquelas árvores retorcidas, né, apenas uma relva seca, isso é uma imagem irreal. E desse cerrado nós temos diversas espécies que têm um potencial que podem ser utilizados dentro da área da farmácia, né? Ou seja, como fonte de novas substâncias, de novas moléculas para a produção de algum tipo de medicamento ou produtos para utilizar, por exemplo, num diagnóstico. Os alunos eles participam indo no local onde está sendo realizadas as fotografias, reconhecendo as espécies. Eles ajudam na montagem das exposições, ajudam na divulgação das exposições e também alguns deles estudam essa planta de forma científica, na pesquisa. Isso promove uma integração, né, entre a comunidade do ICB e a comunidade da farmácia, né? Ou seja, a gente vai ter um trabalho que vai ter assim, uma força, né, resultados muito melhores do que se eu trabalhasse sozinho lá na Faculdade de Farmácia, a professora Tatiana, a professora Helena lá no ICB. Flávio, conta pra gente como surgiu aí, como nasceu esse Vida de Boneco, tendo você em todas as funções da ficha técnica. Estava fazendo um curso de doutorado na Faculdade de Artes Visuais e a minha ideia era pesquisar o uso de bonecos no cinema, nos meios audiovisuais diversos. E aí, como é um projeto universitário, eu comecei a produzir o roteiro, comecei a produzir os storyboards, e eu não tive como partir atrás de um financiamento. Demorou 3 anos? Foram 3 anos, né? Do momento em que eu comecei a escrever o roteiro até a edição final, o corte final, foram 3 anos de produção. E aí, Flávio, você fez esse filme, esse curta Vida de Bonecos, e ele foi parar lá no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e ganhou como melhor animação. Cara, olha que surpresa! Um filme feito por uma pessoa, aqui na Universidade Federal, na Universidade Pública, né? E o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, ele não é um festival, então o seu filme, ele tem que ser indicado para participar. Então alguém da Academia Brasileira de Cinema indicou o filme. E eu custei acreditar, a hora que eles falaram meu nome, eu estava lá no palco e o vencedor é Vida de Boneco, de Flávio Gomes. Eu quero que você me mostre e me conte os detalhes desse boneco, pode ser? Pode. Mas antes da gente partir para esses bonecos aqui, vamos assistir ao Dicionarte e a gente volta já nessa conversa aqui com o Flávio Gomes. Quando os povos eles se estabilizaram em terreno fixo, né, eles começaram a conquistar entre eles, entre aquele povo, uma certa hierarquia. E essa hierarquia, naquela época, ela era feita, né, ela era diferenciada através da própria maquiagem. Os egípcios, eles usavam a maquiagem para estar tampando o rosto do sol, porque naquela época, né, até hoje em dia, o Egito é muito quente, então eles usavam a maquiagem para proteger a própria pele.
A maquiagem do palhaço, por exemplo, ela é uma maquiagem que ela também serve para definir os traços do palhaço, as características de personalidade desse palhaço. Antigamente, ele era um palhaço bem caricato, né? A gente tinha diversos palhaços assim, com a boca enorme, o olho bem pintado, a cara cheia de desenho. Hoje em dia, está diminuindo isso, né? O palhaço é um arquétipo universal e geralmente o palhaço, cada ator, cada palhaço tem o seu palhaço, né, que transmite quem é a essência do que ele é de verdade, a maximização da essência dele. A maquiagem do palhaço, geralmente ela vai amadurecendo ao longo do tempo também. Às vezes tem o auxílio de um maquiador para uma concepção inicial, mas junto com o amadurecimento do seu trabalho ele vai amadurecendo a maquiagem dele também, para ver como se aproxima essa parte externa da parte interior. Quais são as características que ele quer realmente ressaltar e como ele quer ser visto pelo público. Bom, existem vários materiais que são usados para fazer uma maquiagem de palhaço. O mais comum e o mais desejado de todos são os panqueques, né? O panqueque é uma maquiagem que ele precisa um pouco de líquido para que seja dissolvida aquela maquiagem e ser aplicada no rosto do ator. Existem outras maquiagens como o clown, como o pinta-cara, que são maquiagens também muito usadas, mas são usadas mais para maquiagem de festa, de eventos, né? A gente usa muito brilhos também, usa sombras em alguns momentos, dependendo de algumas maquiagens, se elas são coloridas. E o nariz do palhaço é a menor máscara do mundo, a que menos esconde, a que mais revela. Por isso, talvez, no palhaço contemporâneo, a maquiagem, assim como o nariz, tem sido cada vez mais reduzido. Então, às vezes, se livrar desses estereótipos tradicionais dá a oportunidade do espectador te ver realmente como se fosse a primeira vez. E aí, talvez, você fique muito mais poderoso, porque a relação se torna mais verdadeira. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa entrevista de hoje e que realmente todas essas informações façam sentido para você e que você possa usar no seu processo artístico ou estético, né? Muito obrigada, até a próxima. O cinema de animação é cheio de detalhes e, por falar em detalhes, já já nós vamos conferir de perto os bonecos que o professor Flávio construiu para o seu filme. Mas antes, vamos só assistir ao retrato cultural e a gente já volta com ele. Meu nome é Ana Paula Mota, eu trabalho com produção cultural e assessoria de comunicação na área de cultura há pelo menos 18 anos. Eu fui aluna da Escola Técnica, antiga Escola Técnica Federal de Goiás, que hoje é o Instituto Federal de Goiás, que é onde eu trabalho. E eu fui aluna lá de teatro e de música, né? Teatro com o diretor Sandro de Lima. Eu iniciei na Quasar Companhia de Dança, né? Como assistente de produção. E eu ainda estava na faculdade nessa época e desde então é que eu tenho realizado esse trabalho. E aí eu fui aprendendo, fazendo, né, e aprendendo. Na sequência eu entrei na Faculdade de Comunicação, me envolvi também com projetos que, de certa forma, tinham relação com cultura, não exatamente com arte, mas com cultura, né, com os índios Craô. Então eu fui ganhando esse olhar mais amplo em torno de tudo que é possível fazer a partir de projetos de formação cultural e artística em alguma medida. Participo dos eventos que os meus outros amigos produtores produzem, fazem, realizam e tento não perder também esse hábito de frequentar, né, as produções que não são as minhas, justamente para a gente não perder o fio da meada e, né, estar sempre atualizado com relação ao que tem acontecido na cena contemporânea. E participando dos debates, né, políticos, inclusive, para que a gente tenha sempre a valorização disso que a gente faz, né, que transforma vidas. Eu acho que hoje o meu encantamento maior é com os bastidores da produção cultural.
o que tem por trás do espetáculo que está na cena, somos nós, né, os produtores, os assessores de imprensa, os técnicos, como diz um amigo meu, a turma da graxa. Eu gostei, eu aprendi a ser operária da cultura mesmo, assim. Emerson, conversando com a Márcia, ela falou que uma das habilidades que a gente precisa na animação é ter paciência, porque é um trabalho que demora muito, né? Com certeza. E por que demora muito? Mostra aqui pra mim. Então, é que cada frame, cada segundo de animação, você vai precisar fazer 24 desenhos, se for cinema, ou 30 se for no frame rate de vídeo. Assim. A partir da ideia que eu tenho aqui na minha cabeça, eu venho aqui para essa mesa de luz, onde eu vou fazer todos esses 24 desenhos para ter um segundo de animação, exatamente. E é essa diferençazinha aqui, eu peguei um exemplo aqui de um aluno, essa diferençazinha aqui de um desenho para o outro é que vai dar essa coisa do movimento. E quanto mais acelerado o movimento estiver, mais longe vai ficar um desenho do outro, assim. Antigamente, assim, você colocava uma câmera de cinema e fotografava quadro a quadro. Hoje em dia, porque a gente tem um computador e tem um scanner, é mais fácil escanear cada um dos frames. E aí a gente já faz todo esse processo de colorir tudo dentro do computador, que vai mais rápido, assim. Certo. Isso aqui me lembra muito quando eu era estudante e a aula estava meio tediosa, eu fazia o desenho na ponta do caderno. Não, muito legal. Na verdade, assim, o cinema, do jeito que a gente conhece, acabou que veio da animação. E não o contrário, assim, do jeito que muitas pessoas acham que no final das contas acreditam, assim. Bom, a gente volta aqui com o Flávio Gomes, que no bloco anterior falou tanto dos bonecos que eu fiquei curioso para vê-los de perto aqui e ver mais detalhes. Esse aqui, ó, é o boneco principal, né? O personagem principal da história. E é um boneco que ele é feito de tecido, né? Eu usei couro aqui, e dentro dele ele tem um esqueleto, que é um esqueleto semelhante a esse aqui, ó. E aí, assim, o que é complicado é que esses bonecos, eles precisam ser completamente articulados. Então, sai a cabeça, encaixa outra, a sobrancelha dele mexe, o olho, eu coloco uma pinça ali, puxo. E aí eu tive que produzir, né, 5 bonecos. E o que me deu mais trabalho foi o animatronic, que é esse aqui. Porque o animatronic, ele tem uma placa de robótica embutida nele, que é uma placa Arduino, uma placa de automação, e a partir dela eu controlo os servos motores. E aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 servos motores, um para braço, um para sobrancelha, um para o olho, um para o pescoço, mais 2 motores aqui atrás para impulsionar ele, para ele poder se movimentar. Mostra pra gente o prêmio que você recebeu, o troféu. Deixa eu pegar aqui, olha só. O prêmio é lindo, gente, olha só que legal. Esse aqui é o prêmio de melhor animação, de melhor curta-metragem de animação no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2017. Muito legal, hein? A gente sempre tem a ideia de que um troféu de um prêmio de cinema, né, um Oscar, é aquele troféu dourado, e esse aqui, né, foi um troféu bem brasileiro. Então, né, cara, aí a hora que eu vi esse aí, eu falei, agora eu fiquei com vontade de ganhar esse prêmio, sabe? Porque olha tudo que é bonitinho. E esse aqui eu posso ficar com ele? Claro. Não tá louco, rapaz? Ficar com o meu boneco, olha só. Valeu demais, Flávio. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigado Parabéns. Pessoal que tá assistindo aí, um abraço para todo mundo. Ok. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem tem mais, viu? Até lá, você pode nos encontrar no www.tvufg.org.br. Nesse site, além do enredo cultural, você encontra o Viver Ciências, o Conexões, o Se Liga na UFG. Olha, é tanto conteúdo que não vai dar tempo de falar agora, viu? Mas acesse lá, confira e a gente se vê no próximo programa. Tchau!